Está no ar mais um episódio do programa Descomplicando a Lição. Estamos agora começando o 9º episódio desse trimestre. O trimestre está correndo e nós já estamos aqui quase no final da lição. É importante que nós façamos aqui uma análise de tudo que nós já aprendemos. Não é bastante que nós tenhamos passado por todas essas lições e não nos demos conta do quanto conhecimento já foi somado por causa de tudo que nós já vimos. Então, esse balanço precisa ser feito. É importante também que os professores da Escola Sabatina tenham em mente que esse programa é apenas uma ferramenta que auxilia o professor no momento em que ele vai montar a sua própria aula para a sua classe. Cada classe tem um pormenor, tem uma particularidade, e o professor deve ter condições de lidar com essas peculiaridades. Então, tudo que nós fazemos é proporcionar ao professor ferramentas para que ele possa pensar e construir o seu próprio saber. Nessa semana, vamos ainda, dentro do livro de Marcos, estudar a 9ª lição. A 9ª lição é controvérsias em Jerusalém. É importante que nós comecemos a ver Marcos tentando levar a mente dos leitores a verem a proximidade do clímax do ministério de Jesus, que é a cruz. Então ele agora está indo para Jerusalém. E lá em Jerusalém, ele vai encontrar controvérsias. Vejam aqui a figura da lição 9. Era de se esperar que o povo em Jerusalém tivesse o evangelho dentro. Nós vamos ver, essa figura aqui remete a um incidente. Logo depois da entrada de Jesus em Jerusalém, no dia seguinte, ele sai com fome, procura uma árvore e tinha uma figueira muito frondosa, cheia de flores. Ele procurou frutos e essa figueira não tinha frutos. Essa é a figura que está aqui. Era de se esperar que o povo de Jerusalém tivesse mais frutos do que qualquer outra população de qualquer outra região. Jesus não encontrou isso. E é isso que a ilustração aqui está nos mostrando. Depois de termos percorrido todo o caminho com ele, era necessário que agora, em Jerusalém, ao invés de controvérsias, ele fosse encontrar frutos. O verso para memorizar: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês, que está nos céus, perdoe as ofensas de vocês. Esse verso está informando que tipo de fruto é esse que deve estar aqui no coração: o amor. Então, com isso na mente, vamos à premissa da lição desta semana. As mentes mais astutas e cultas da nação judaica buscavam derrotar Jesus em debate. Nunca, porém, puderam conseguir qualquer vantagem. Tinham de retirar-se do campo, confundidos e envergonhados pelo humilde mestre da Galileia. O ensino de Jesus possuía uma novidade e um poder que as pessoas nunca tinham conhecido. Seus próprios inimigos eram forçados a confessar: jamais alguém falou como este. Meus caros, é importante nós, nesta premissa, enxergarmos em conteúdo que é crítico. As mentes mais astutas e cultas da nação judaica buscavam derrotar a Jesus. Essa frase de Ellen White, que está no Ciência do Bom Viver, na página 25, demonstra que o inimigo tinha colocado os seus
pressupostos, as suas ideias na mente dos líderes judaicos. Lembrem que eu já falei aqui muitas vezes que o sistema do reino de Deus é um sistema de cooperação e o sistema do inimigo é um sistema de competição. E nós vemos nessa primeira frase o sistema do inimigo rodando na mente dos líderes judaicos. Então, mas é importante notar que Jesus não deu lugar para a disputa. Ao contrário, ele falou como o Messias com toda a sua força, ensinando e mostrando o reino de Deus. E é isso que nós vamos ver nessas controvérsias. A lição dessa semana, para que seja entendida, nós precisamos ir vendo Jesus enfrentando o sistema do inimigo em Jerusalém. É muito importante isso. Ou seja, Jerusalém, vamos ver um mapa daqui no próximo quadro, era o local onde o judaísmo estava concentrado. Então seria necessário que os judeus tivessem o reino de Deus muito claro diante deles. Mas Jesus vai e enfrenta o sistema do inimigo lá em Jerusalém. E nessa condição, ele tem que mostrar sua autoridade como Messias e o embate final, que é exatamente os momentos, as controvérsias que Jesus teve que enfrentar momentos antes dele chegar ao clímax, que era a cruz. Então vamos olhar esses dois assuntos, que são os assuntos que estão no auxiliar do professor. Volto a dizer que esse auxiliar é uma ferramenta muito importante. O Messias e sua autoridade. Quero que olhem aqui, porque tem muita informação nessa tela. Vou tentar mostrar como lidar com essa informação para os professores poderem lecionar diante das suas classes de forma cabal. Então, o que nós vamos ver aqui é a lei da ação e reação. O que é a lei da ação e reação? Isso é uma lei da física que diz que a cada ação corresponde uma reação que lhe é igual e contrária. Isso é uma lei da física. Então, a ação de Jesus deveria provocar uma reação, tanto na comunidade de líderes como no povo. E nós vamos ver agora que tipo de reação eles apresentaram. Então, a primeira coisa é Jesus colocando diante deles conceitos de moralidade, justiça e responsabilidade. Professores, esses são os conceitos mais importantes para a humanidade. Moralidade, justiça e responsabilidade. E no reino de Deus, esses conceitos são críticos. Só que disse ainda há pouco que o sistema do inimigo estava rodando na mente dos judeus ali. E é importante nós verificarmos como Jesus vai deslocando o conhecimento do inimigo e colocando o conhecimento do reino de Deus diante deles. Antes de nós entrarmos nesses pormenores, eu queria lhe mostrar um mapa que está aqui, para que nós tenhamos uma ideia do que por que as reações dos líderes judaicos estavam sendo construídas da forma como Marcos está narrando. Então, aqui nós temos um mapa da região completa, que era chamada de Palestina. Os mapas atuais, a Palestina é outra coisa, mas isso aqui é o mapa antigo. Toda essa região era conhecida como Palestina. Jesus nasce em Belém, que é dentro do território da Judéia, que é como se fosse um estado dentro de um país que a gente pode chamar de Palestina. Jesus nasce em Belém, mas ele não foi criado em Belém. Ele nasce exatamente dentro do sistema judaico, mas ele não foi criado em Belém. Ele foi criado na Galileia, em Nazaré. Essa região fazia fronteira com a Fenícia, Síria. E havia uma miscigenação muito grande, uma migração de pessoas que vinham da Fenícia e passavam a residir aqui. Jesus
é criado aqui, e me parece que isso é o propósito de Deus, para nos ensinar que o lírio pode estar no meio do lodo sem se contaminar, e foi o que aconteceu com Jesus. Os judeus que estavam na Judéia achavam que essa região aqui não conhecia nada do reino de Deus. Então, como que poderia vir um mestre ensinar judeus vindo de Nazaré? Essa é a questão que está aqui, o pano de fundo. Entre a Galileia e Jerusalém estava Samaria, e nós conhecemos que Samaria era o reino do norte. Aqui, as tribos que ficaram, 10 tribos, criaram um sistema religioso muito parecido com o sistema de Jerusalém, mas não era a mesma coisa. A gente sabe isso na Bíblia, está muito bem descrito. Há episódios aqui em Samaria de Jesus dialogando com uma mulher no poço, e naquela ocasião ela pergunta: aonde que a verdadeira adoração vai ocorrer? É aqui em Samaria ou em Jerusalém? E Jesus responde que a verdadeira adoração é quando nós adoramos em espírito e em verdade. Esse é outro assunto que nós não temos tempo para nos aprofundar. Só para ter uma ideia de porquê das controvérsias. É que os judeus achavam que alguém criado em Nazaré não tinha como ensinar judeus. E essa era a questão. Então, olha só. O que nós precisamos prestar atenção aqui? As controvérsias marcaram o início e o final do ministério de Jesus. E elas são grandes momentos de orientações divinas que devem ser contextualizadas para hoje. Ou seja, ao ver essas controvérsias, nós precisamos tentar trazê-las para o momento em que nós estamos vivendo, porque elas transcendem o tempo. Essas controvérsias, elas vão atravessar todas as eras. Então, olha só, Jesus era da Galileia, que era o norte da Palestina, e seu ministério final ocorreu na Judéia, que é o sul. Isso está claro para nós agora. Jesus entra, depois de ele ter feito todo o percurso que nós já estudamos, ele entra na Judéia, entra em Jerusalém e ele entra triunfalmente. A Bíblia chama isso de Domingo de Ramos. Ele entra triunfalmente. O ministério de Jesus em Jerusalém, ou na Judéia, inicia com a entrada triunfal de Jesus. Agora é importante nós entendermos o que significou essa entrada. Essa entrada significou a demonstração de que ele era o Messias e que ele tinha autoridade para ensinar. Muito importante tudo o que acontece na Bíblia. Eu me dei conta, vou falar aqui nessa câmara para os professores, me dei conta, estudando o livro de Marcos, que todos os atos de Jesus, todos, nenhum dos atos foi impensado. Todos eles tinham um propósito. Se nós olharmos com vagar, tentando raciocinar em todas essas coisas, nós vamos ficar deslumbrados com um banho de inteligência em todas as ações de Jesus. É uma coisa impressionante. Eu quero dizer, professores, que eu fiquei absolutamente envolvido em perceber tanta inteligência e principalmente em perceber a onisciência de Deus operando coisas que, se a mente for muito não tiver muita informação, não consegue enxergar. Mas a lição da Escola Sabatina dessa semana, ela vai nos dando um panorama que vai dar para a gente entrar em algumas coisas. E eu queria lhes chamar para isso. Olhem aqui, professores. Zacarias foi o profeta que falou sobre a entrada triunfal de Jesus e ele ainda descreve que a entrada triunfal de Jesus se daria com ele montado num jumento.
Todos nós conhecemos isso. E Jesus, nesse dia, que ele começa o seu ministério, ele entra e afirma a sua identidade messiânica. O fato dele estar montado num jumento e ter sido anunciado pelo profeta Zacarias, que foi antes do nascimento de Jesus, mostra que Jesus era o Messias e que ele estava, de fato, oferecendo evidências de que ele era o Messias. Ao entrar montado num jumento, e nós colocamos isso aqui em destaque, significava que era humilde, conforme estava descrito na profecia de Isaías. Ele era o príncipe da paz, mas o reino messiânico dele tinha uma natureza diferente daquela natureza que era esperada pelos líderes judaicos da época de Jesus. O que eles esperavam? Esperavam um Messias militar, que fosse criar um exército e fosse dominar o Império Romano e transformasse Jerusalém na capital do mundo. Jesus, ao entrar triunfalmente em Jerusalém, ele mostra que ele é o Messias, ele entra como rei, mas o reino dele não era esse reino esperado pelos líderes judaicos e nem pelos judeus ensinados dessa forma. Então, a natureza militar foi deslocada pela natureza espiritual e pacífica. O jumento significou exatamente o oposto de um rei militar. Os militares andavam em cavalos, porque o cavalo é um animal imponente, o jumento é um animalzinho humilde. Mas tem uma outra história. O jumento era usado porque ele tinha um passo, um trote mais macio do que o cavalo. Então, os muito ricos usavam mais o jumento, porque era um animal melhor de andar do que o cavalo. O cavalo é muito duro. E Jesus, então, escolhe o jumento por causa dessa docilidade para simbolizar o reino pacífico dele. Vejam que cada ato tem um símbolo, significa alguma coisa. Então, a entrada triunfal de Jesus precisa ser estudada por nós. Nós precisamos entender esse reino. Os professores precisam explicar para os seus alunos o caráter do reino de Deus. E todos esses símbolos significam muita coisa. Então vejam bem aqui, ao Jesus entrar, como os líderes judaicos esperavam um Messias militar, muitos ficaram em comoção, notando a relevância daquela ação de Jesus. E eles gritavam, Hosana. A palavra Hosana, que é usado na língua portuguesa de uma forma como se fosse louvor, na verdade não significa louvor, significa salva-nos agora. Ao gritarem Hosana, eles estavam dizendo, o Messias finalmente veio, nós estamos vendo o Messias, salva-nos agora. Salva-nos de quê? Do reino ou do Império Romano. Salva-nos agora. Não era salva-nos do império do inimigo, do império satânico, era do Império Romano. Porque eles pensavam que Jesus daria início a um reino temporal. Então, olhem só, professores, Jesus foi confundido com o rei temporal porque Davi e Salomão também entraram em Jerusalém montados numa mula. E isso confundiu um pouco a visão dos judeus da época. Muito bem. Passado esse momento, todos nós conhecemos, Hosana, jogaram roupas para Jesus passar por cima e ramos de palmeira, etc. Todos nós conhecemos essa história. No dia seguinte, Jesus acorda e vai
ele vinha de Betânia e sentiu fome. E vendo uma figueira com folhas, foi até ela procurar frutos. Não encontrou os frutos. E por causa disso, Jesus disse: nunca mais alguém coma dos seus frutos. Isso não parece, professores, alguma coisa muito estranha? Talvez uma autoridade muito forte de Jesus. Por que aquela árvore não deu frutos? Ele amaldiçoou aquela planta? Não parece uma coisa estranha? Se Jesus é o rei pacífico, não parece estranho esse comportamento? Mas, como eu disse, todas as coisas no comportamento de Jesus tinham uma especificidade. Ele queria sempre estar ensinando coisas. E o que aconteceu? Vamos à lei da ação e reação. No reino de Deus, todos devem dar frutos, que são os frutos esperados. E quais são eles? Justiça, misericórdia, piedade. Então vejam bem, no dia seguinte, os discípulos viram a figueira seca. Esta figueira representava a esterilidade espiritual de Israel. Exibia a aparência de religiosidade, portanto, tinha folhas, mas não produzia os frutos de justiça. Não é interessante isso, professores? Olha só uma lição enorme que Jesus deu. Eu queria lhes mostrar isso com muita clareza. Esse episódio da figueira é uma lição prática explicada por Jesus sobre o que se espera de uma pessoa no reino de Deus. Ele estava agora em Jerusalém. E os de Jerusalém, que eram judeus, eles não tinham frutos para dar. Que frutos? Esses 3 frutos aqui: justiça, misericórdia e piedade. Eram estéreis, como aquela figueira. Venham comigo aqui agora. O julgamento da figueira simbolizou o julgamento de Israel. E qual foi esse julgamento? Apesar das oportunidades e privilégios, apesar de terem recebido de Deus uma messe enorme da graça de Deus, do conhecimento de Deus, eles tinham a Torá. Eles não tinham uma vida ativa, viva. Não possuíam, como diz o texto, fé viva e ativa. Vejam bem, professores, fé viva e ativa é uma fé que produz frutos. Esses 3 frutos que nós vimos aqui: justiça, misericórdia e piedade. Dá para entender isso? Agora, Deus espera fruto de seus filhos. Ele espera não apenas uma aparência externa de piedade, mas ele espera urgência de arrependimento. Qual é a diferença entre o reino de Deus e o reino do inimigo? Vou voltar a bater nessa tecla. O reino de Deus é um reino de cooperação. Uma pessoa que coopera, ela vai produzir frutos de justiça, frutos de misericórdia, frutos de piedade. É de se esperar que, aprendendo essas coisas, o povo de Deus produza esses frutos. Então, essa lição da figueira é uma lição que pode ser contextualizada para nós hoje. Veja aí, professor, na sua classe, vou falar aqui nessa lente para os professores, veja aí, na sua classe agora, se os seus alunos e a sua igreja estão produzindo esses frutos. Se não tem só uma roupa de religiosidade, cheio de folhas, mas não produzem frutos. Essa é uma lição importante que nós precisamos entender e precisamos aplicar.
Vamos adiante, porque vem mais coisas agora na explicação. Jesus, ainda em Jerusalém, faz a purificação do templo. Essa é outra história incrível, que é complementar a essa história que nós vimos aqui da figueira. O que aconteceu ali? Jesus vai ao templo, e o que ele encontra no templo? Ele encontra um mercado. Nesse episódio, o que nós precisamos enxergar? Nós precisamos enxergar o confronto entre as premissas do reino de Deus e as premissas do reino do inimigo. Vamos aqui, ó. No pátio, havia um pátio que era chamado Pátio dos Gentios, onde pessoas que não eram judias podiam estar. Nesse pátio ocorria um comércio profano. O que eles vendiam lá? Vendiam animais para os sacrifícios. Mas é bom que se saiba de alguns pormenores aqui. Que animais que eram vendidos? Havia um comércio que era gerenciado pelos sacerdotes. Então, uma pessoa que vinha para trazer um animal para o sacrifício, levava diante do sacerdote, o sacerdote examinava aquele animal para ver se ele tinha defeito, se podia ser usado nos sacrifícios. E esse comércio operava da seguinte maneira: os sacerdotes sempre rejeitavam o animal que era levado por alguém. E era essa pessoa que tinha o animal rejeitado encaminhada para comprar um animal no pátio onde os animais estavam sendo vendidos. Vejam bem isso. Ele comprava o animal no pátio e levava esse animal para ser sacrificado. Só que o animal rejeitado era devolvido ao pátio para ser vendido para o próximo pecador que vinha. Esse era o comércio que ocorria ali. Uma coisa absolutamente corrupta, não é verdade? O que Jesus fez? Expulsa os vendilhões, que foi uma afronta direta aos responsáveis pelo sistema corrupto do templo. Jesus insistiu que o templo deveria ser uma casa de oração para todos os povos. Acrescentou que os líderes transformaram o templo em covil de salteadores. Não é verdade, professores, que Jesus definiu perfeitamente o que era que estava acontecendo ali, um covil de salteadores? O que Jesus fez com esse ato? Vamos aqui ao texto de novo. Esse ato criticou a hipocrisia e a corrupção entre os líderes religiosos, que se beneficiavam do comércio. É possível, nos dias de hoje, isto que nós estamos vendo, essa controvérsia, ocorrer nos nossos templos? O que os professores acham? Vou lhes dizer que sim. Por que é possível? Vamos supor que vá na sua igreja um cantor que é famoso, que todo mundo conhece, ele faz a apresentação dele lá na igreja, em pleno sábado pela manhã, e no final da apresentação ele dá a seguinte informação: os meus discos, os meus CDs, agora nem tem mais isso, não é? Mas as minhas músicas estão em tal e tal plataforma. Este é o comércio que estava no templo lá e que agora ele está vestido de uma nova roupa. Nós precisamos prestar atenção nisso. A casa de Deus é uma casa de oração. O que isso significa? Relacionamento com Deus. O relacionamento com o comércio não é necessariamente um relacionamento com Deus. Os irmãos entendem isso? Isso está relacionado com o embate final, que nós vamos ver na lição, quando o comércio será proibido aos filhos de Deus. Prestem atenção nisso. O que Jesus fez lá em Jerusalém, limpando o templo, pode ser que seja um problema atual hoje nos nossos templos. Agora, o embate final, que está aqui embaixo, vejam bem, enquanto a purificação do templo era uma
crítica imediata à corrupção espiritual, a profecia do Apocalipse aponta para um cenário futuro em que a lealdade a Deus será testada de maneira semelhante, com implicações econômicas significativas. Vejam bem, professores, nós estamos contextualizando isto que aconteceu lá no passado para hoje e também para o futuro. O que vai acontecer no futuro? Lealdade a Deus não vai passar pelo comércio. Vocês estão percebendo? Muito importante você entender isso. E o que vai acontecer? Os guardadores do sábado não poderão comprar nem vender. Isso nós sabemos, não é? Então vejam bem como nós lidamos atualmente com isso, especialmente no âmbito dos nossos templos. Agora, o autor da lição, ainda no tema Messias e a sua autoridade, ele faz uma correlação entre as duas histórias, a figueira e a liderança judaica. Há uma característica comum entre a liderança judaica e a figueira. Qual é a característica? A ausência de frutos. Quais são os frutos? Justiça, misericórdia, piedade. Esses frutos precisam ser encontrados no povo de Deus. Jesus amaldiçoou a figueira. E por que ele amaldiçoou? Porque a figueira não produzia frutos, tinha ausência de frutos. E por conta dessa ausência de frutos, a figueira enfrentou um julgamento. Agora, olha só, na Bíblia tem vários momentos em que Jesus mostra essa situação da ausência de frutos. Ele conta sobre as 5 virgens imprudentes. Elas não tinham óleo na sua lâmpada e por isso não tinham luz. A luz são os frutos. Essas 5 virgens não tinham frutos. Em outra história contada por Jesus, ele distribuiu talentos, não é? E teve um servo que ganhou 1 talento. E ele fez o que com o talento? Enterrou. Não deu frutos. Uma terceira história, Jesus conta de um homem que numa sala onde havia uma recepção nupcial, estava sem roupas. O que são as roupas? As roupas adequadas para aquele momento da festa de núpcias. São os frutos. Essas 3 situações, elas são correlatas a essas 2 histórias contadas aqui por Marcos. A ausência de frutos. Professores, na sua classe, agora é o momento do senhor ajustar isso com os seus alunos. Eles precisam entender que tudo que Deus espera é que a graça de Deus no coração do homem produza os frutos necessários. Vejam bem aqui. Quem foi que disse, seu autor da lição, perguntando, quem foi que disse que você poderia fazer isso, não ter frutos? E ele então responde, a parábola dos lavradores maus. Ele chama atenção para isso, responde essa pergunta com essa parábola. Jesus explicou a situação da liderança judaica e advertiu sobre o rumo que seguiam. Ou seja, se a nossa comunidade, onde nós estamos atualmente, é só festa, só programa, não há frutos, não há justiça, não há interesse pelo próximo, não há piedade, que é amor a Deus, é preciso mudar o rumo, porque a consequência está aqui nessas 2 histórias. A figueira, que recebeu um juízo de Deus, e os líderes judaicos que receberam naquele momento da purificação o juízo de Deus. Então, agora vamos ao embate final.
que são as últimas controvérsias entre Jesus e os líderes judaicos antes da crucifixão. Eles puxam assuntos que têm a ver com deveres terrenos e os resultados celestiais. Um desses assuntos é a questão do pagamento de impostos. O que os líderes judaicos queriam com essa história? Eles queriam ver se Jesus podia ser pego em algum delito contra o Império Romano. E eles então perguntam, se era lícito pagar impostos. E Jesus responde que uma vez que eles estavam sob o domínio de um governo, deveriam prestar apoio que lhes era exigido. Vejam bem, professores, nós precisamos cooperar com os governos que estão, aonde nós estamos, tem governos, não é verdade? Tem minimamente duas esferas de governo imediatos. Aqui em Manaus, por exemplo, a gente tem o governo municipal e o governo estadual. Um pouco mais longe tem o governo federal. O que Jesus está recomendando? Que, estando sob um governo que é permitido por Deus, não é verdade? Nós devemos prestar apoio. Mas, não esquecendo que, embora sujeitos às leis da terra, nós devemos primeiramente ser leais a quem? A Deus. Se algum desses governos exige de você alguma coisa que não é compatível com a lealdade a Deus, a lei de Deus superpõe a lei dos homens. Tem algum episódio na Bíblia que a gente lembra imediatamente quando se fala desse assunto? Tem, claro, tem vários, Daniel na corte da Babilônia, por várias vezes, Os companheiros de Daniel que não se curvaram diante de uma ordem expressa do rei. O rei pessoalmente ordenou e eles não se curvaram. E tem outras histórias. Então, a lei de Deus, ela está sempre acima da lei dos homens. Mas importa que nós cooperemos com os homens. Há uma outra controvérsia que é sobre a ressurreição. E essa aqui é uma coisa interessante. Entre os líderes judaicos, os líderes judaicos eram várias categorias de pessoas, e uma delas eram os sacerdotes, não é verdade? Entre os sacerdotes havia um grupo que era chamado de saduceus, que não criam na ressurreição. Vocês já viram algum sacerdote não crer na ressurreição? Pois lá havia isso. E eles então levaram uma controvérsia para Jesus. A controvérsia foi a polêmica dos 7 irmãos e uma mulher. O que essa polêmica diz? Que história é essa que está aqui? É que na lei judaica havia o seguinte: se uma mulher constituía uma família com um homem e essa mulher era estéril, ou o homem era estéril, morrendo o homem, essa mulher tinha que casar com o irmão do homem, do marido, para que esse irmão pudesse fazer com que a mulher concebesse um filho, e aquele filho não era do irmão, mas era do que morreu, para que o nome do que morreu não se perdesse. E nesse caso, os líderes judaicos apresentam uma história com 7 irmãos, uma mulher que ficou viúva 7 vezes. E eles perguntam de quem vai ser essa mulher, quem será o marido dessa mulher. É uma história cabeluda, não é verdade? Agora, vejam bem os argumentos de Jesus. Isso é tão importante, isso é encantador como Jesus responde essas questões. Ele não entra numa discussão, mas ele vai apresentando fatos sem entrar em polêmica. Essa sabedoria eu gostaria de ter. Descreveu o poder de Deus na ressurreição e indicou que não haverá casamento no céu. Pronto, quando ele disse isso, desfez toda essa história aqui. Se não vai ter casamento no céu, essa história ficou desfeita. Essa inteligência é absolutamente incrível.
Jesus respondendo essas coisas. E o segundo ponto indicado por Jesus foi o seguinte: ele defende a doutrina da ressurreição, citando um texto de Êxodo, capítulo 3, dos versos 1 a 22, em que o Senhor declara que é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, os quais serão Ressuscitados. É encantador isso, você perceber como Deus lida com essas controvérsias. Ele jamais se põe no reino do inimigo. Ele jamais dá qualquer abertura para que se pense alguma vez que as ideias dele se confundiam com as ideias do inimigo. Ele vai criando um ambiente cognitivo tão alto que, conforme nós vimos no texto da premissa, os inimigos saíam dizendo: ninguém realmente, nós nunca ouvimos ninguém falando como este homem. É encantador tudo isso. Então, no embate final, ele encontra uma alma que não quis debater com ele, que não quis entrar em polêmica com ele, que é o chamado escriba amigável. Quem são os escribas? Eram parte da liderança judaica que eram dedicados ao ensino da lei. Eram chamados escribas. E um deles fez uma pergunta importante, e esse homem queria mesmo saber. Porque ele conhecia muito da lei, ele fez a seguinte pergunta, que o autor da lição chama de pergunta profunda: qual dos mandamentos é o mais importante? A resposta de Jesus, novamente, um banho de inteligência. Jesus cita o Shema. Todos nós sabemos o que é o Shema. É a essência de todo conhecimento judaico. A confissão de fé do judaísmo. O que diz lá no Shema? Amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, amar a Deus com o coração, com a alma, com entendimento e força, ou seja, a totalidade do ser. E ainda deu de bônus para o escriba um segundo mandamento, tão importante quanto o primeiro: amar o próximo como a si mesmo. Vejam que coisa impressionante o conhecimento de Jesus. Quando eu vejo isto, eu fico encantado, porque eu gostaria de ter essa noção tão elevada, tão abrangente do que significa tudo isso onde eu estou. Agora, professores, essa minha inquietação, ela será diluída de duas formas. Eu vou ter que me preparar estudando um pouco mais a palavra de Deus, porque está tudo escrito. Então, se eu não tenho esse conhecimento, é por pura negligência minha. Então, eu preciso entrar na Bíblia, estudar mais a Bíblia para ter esse conhecimento. A segunda coisa importante é a oração. Eu preciso orar, porque é através da oração que eu entro em contato com a divindade e posso pedir a ela o que eu não tenho. Eu posso pedir sabedoria, eu posso pedir capacidade de entender a realidade, eu posso ter a acuidade mental para interpretar melhor o conhecimento que está à minha disposição. Esse é o display ou o comportamento que nós todos precisamos ter. Então, o termo amor significa ser fiel à aliança. Amor está concentrado em ações que demonstrem essa lealdade. Se nós queremos demonstrar que nós somos leais a Deus, nós precisamos praticar ações que sejam ações de amor. O escriba concordou com Jesus. Jesus também elogiou o escriba. Jesus disse para o escriba: você não está longe do reino de Deus. Porque o escriba, apesar de ser amigável, ele era contaminado com todas as ideias dos líderes judaicos. E Jesus diz: você não está longe do reino de Deus. O que isso quer dizer?
Não estar longe não significa estar dentro. Então, Jesus ainda oferece para o escriba informações para ele raciocinar em tudo que ele estava vendo, em tudo que ele estava ouvindo e mudar de atitude. Essa lição é uma lição importante demais. Aliás, eu não sei qual dessas lições é a melhor de todas, mas essa lição, especialmente essa lição número 9, que é onde Jesus entra em Jerusalém e entra no conflito com os próprios judeus, nos mostra a realidade da nossa igreja. Talvez nós estejamos em Jerusalém da mesma forma como aqueles líderes judeus, mesmo estando em Jerusalém, fora do reino de Deus. Mais do que isso, mesmo sendo sacerdotes, em mais particularmente professores, sejamos professores da escola sabatina, nós poderemos não estar no reino de Deus. Por quê? Porque estar perto do reino não significa estar dentro do reino. Os irmãos entendem isso? Se isso ficar claro, é muito simples a gente fazer a inter-relação dos assuntos dessa semana, os assuntos dos dias, né, que nós estudamos essa semana, com os dois grandes assuntos que o auxiliar do professor traz. A entrada triunfal, uma árvore amaldiçoada, tem a ver com a autoridade do Messias. Quem disse que você poderia fazer isso? Deveres terrenos e resultados celestiais, o maior dos mandamentos, é o embate final. Jesus entra em explicações um pouquinho antes da crucifixão. Então, agora é o momento da testagem, de ver se nós capturamos o âmago da lição. E o texto está em Desejado de Todas as Nações, página 465. Olha, na sentença contra a figueira, Cristo demonstra como é abominável aos seus olhos essa inútil ostentação. O que é inútil ostentação? Ele diz que o pecador declarado é menos culpado do que aquele que diz servir a Deus, mas não produz fruto para a sua glória. Deu para entender isso, professores? Deu para ver isso, professores? Qual é a questão que está aqui? O embate de Jesus em Jerusalém foi para demonstrar que estar próximo do reino de Deus não quer dizer estar dentro do reino. Então agora vamos ver no verso para memorizar o que nós temos que ver. Que frase que está dentro desse verso para memorizar que nós temos que ver? Perdoem para que o Pai de vocês que está nos céus também perdoe. Professores, essa é a essência de tudo. Amor. A palavra amor é o que está por trás de tudo isso que nós vimos. Então, podemos ir para a aplicação e eu lhes convido para lerem comigo o texto da aplicação. Alguns que se consideram excelentes cristãos não compreendem o que significa o serviço a Deus. Seus planos e objetivos são sempre agradar a si mesmos. Agem sempre por si próprios. O tempo só tem valor quando conseguem acumular algo para si. Como aplicar hoje as lições do relato da purificação do templo realizada por Cristo? A gente já comentou isso, não é, meus caros, no próprio desenrolar da explicação da lição. A questão que está aqui é: nós precisamos dar frutos. Então, essa é uma lição importante para que as pessoas entendam isso. E eu faço empenho, professores, que os senhores possam explicar isso diante da sua igreja. A igreja é mais do que só programas. Ela é um centro cognitivo, centro de saber, um centro de instrução e de
construção de caracteres que devem necessariamente dar frutos. E é claro que isso não é uma operação só do pastor e do professor da escola sabatina. É uma operação conjunta de homem e Deus. Por isso eu lhes convido para uma oração. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, as instruções que o Senhor trouxe para nós nessa lição são tão claras e objetivas que dificilmente nós vamos ter escusas diante de tudo aquilo que nós ouvimos. Por isso, humildemente nos colocamos diante do Senhor, pedindo que o Santo Espírito modifique toda a nossa trajetória e possa nos conformar, nos dando caracteres semelhantes ao caráter de Jesus. Essas são as bênçãos que nós lhe pedimos, exatamente por Jesus, o nosso Salvador. Amém. Caros professores, mais um programa terminando. O 9º programa desse trimestre. É muito prazeroso poder ter um tempo para que a gente possa estudar essas coisas e se inteirar de como nós devemos nos comportar. Não é verdade? Então, não perca os próximos episódios, porque a lição vai ficando ainda mais intensa daqui para frente. Lhes convido para o próximo episódio de Descomplicando a Lição. Lembrando que, professor, a sua missão é mesmo descomplicar. Até o próximo episódio.